Muito bem, gente. 8h05 da manhã em ponto. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Por gentileza, me confirmem que estão me escutando bem, me vendo bem. Se quiserem abrir suas câmeras, fiquem à vontade. Se não quiserem, fiquem à vontade também. Nós estamos fazendo a última aula do que eu chamo da trilha de capacitação, da qual eu acho importante a gente passar nesse primeiro momento que você se torna operadores da Connect. E essa é uma aula muito mais verbalizada, eu não vou apresentar nada, e sempre a gente vai fazer aqueles minutinhos finais para que vocês possam tirar aí dúvidas, a gente conversar um pouco a respeito do tema do dia. E o tema do dia hoje é postura do trader. O que eu quero dizer isso? A gente conversou sobre um pouco sobre técnica ali, usando a ferramenta David Pro, conversamos sobre gerenciamento de risco, falamos muito de estatística, de matemática. Depois, voltamos um pouquinho para a técnica para falar da questão da adição de lote. E há uma construção de raciocínio e de cronologia em cima desses temas para que a gente culmine no dia de hoje, para que a gente chegue aqui onde nós estamos agora. Eu sempre gosto de começar esse encontro dizendo o seguinte: você é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você diz ser. Essa aula, apesar da gente estar aqui falando especificamente de trade, mas se a gente tocar a palavra trade por qualquer outra coisa, vai servir. Então, você pode usar esses conceitos que eu vou te passar hoje para fazer uma abrangência para a sua vida inteira, né? Então, o que eu mais encontro hoje? Quando eu me deparo com traders que têm um desejo de operar com a Connect, a gente tem ali aquela conversa inicial, às vezes até ao vivo, né? Individualmente. Ele me mostra a tela dele, me explica o setup, o que é que ele faz, como ele opera, qual é o ativo, que estratégia ele aplica, tudo ali na tela, né? Normalmente no gráfico. Só que isso é um pedaço do trabalho do trader. Existe um outro pedaço do trabalho do trader que quase nunca é feito por ele, e é por isso que nós estamos aqui hoje, que é confrontar o que você diz com o que você está executando. Então, tem a explicação na tela, tem como você deseja fazer e tem o que realmente você está executando de ordens no mercado. O nosso trabalho juntos é fazer esse cara crachar. Porque você só vai ganhar dinheiro no mercado com o que você executa e não com o que você diz. Portanto, a análise da execução das suas ordens, ela é fundamental para a gente entender se você está no caminho correto ou não. Então, aqui a gente vai trazer elementos como o pragmatismo, a análise dos seus dados de forma fria e calculista, sem emoção, para te demonstrar se você está no caminho correto ou não. Nós aprendemos todos os conceitos das aulas anteriores para chegarmos aqui. Se você está aqui comigo, você já compreendeu que se você estopar e ganhar na mesma proporção, você vai empatar para sempre. Se você correr um risco maior do que aquilo que você está obtendo de retorno no mercado, você vai simplesmente ser expurgado dele, e que só há uma forma de você conseguir ser longevo. Os seus retornos precisam ser superiores aos seus riscos. Então, Davi, eu opero assim, faço isso, dou cabriola, faço o Fibonacci intergaláctico, ou quando a banda de Bollinger bate 200 mil, eu compro. Ok, tá, beleza. Eu acho que é importante você ter essa segurança e essa proficiência técnica. Mas isso está se transformando em execução que faz sentido? Então, vamos lá para o seu relatório e vamos olhar. Cara, você está fazendo 85% com razão 0,30. Ou seja,
O seu risco é 3 vezes maior do que o seu retorno. Sinto lhe informar, mas o seu Fibonacci intergaláctico, que você tanto ama, está te prejudicando. Olha só, você está fazendo 50% de acerto e o seu risco e o seu retorno é 4 vezes maior do que o seu retorno. Cara, essa banda de Bollinger sua, até eu quero saber como é que funciona. Esse pragmatismo do trader precisa estar presente. Por que que essa aula foi inserida na trilha? Existem traders que fazem o trabalho comigo, que levaram anos para fazer esse tipo de análise pragmática. Há um apego emocional tão grande àquilo que ele constrói do passado, normalmente vem de orientações infelizmente erradas, algumas certas, mas a maioria são erradas, né? Ele se apega nisso. E quando ele entra na Connect, eu tenho casos de operadores que estão há mais de 2 anos, simplesmente apegados a essas condições anteriores, não se permitindo olhar para o seu relatório de performance, olhar para o que você está executando e ser pragmático o suficiente para dizer que aquilo não está levando ele a nada. E isso precisa ser feito. Eu quero, eu desejo, e nós vamos fazer isso juntos, de vocês operarem lotes gigantescos aqui conosco. Mas entendam que entre o meu desejo, e eu sei que vocês também têm esse desejo, e nós vamos fazer isso. Mas entre o que eu desejo e o que vocês desejam, a gente precisa dar uma olhadinha no que realmente está acontecendo, né? E é por isso que a gente criou esse evento aqui na trilha, tá? Eu quero encurtar esse caminho. A pessoa física média na bolsa não faz análise de resultado, porque qual é o ciclo? Planeja, executa, revisa. Essa revisão vai te permitir entender se o que você está executando está te levando para aquele lugar que você deseja ou se não está levando. O trade, ele é uma atividade empírica. O que é uma atividade empírica? Você precisa planejar e executar lá. E a execução é o seu guia. Não o que você tem de opinião, não o que você diz, não o que você idealiza do que é ser um trader, e sim o que você está fazendo na hora que você aperta o botão. E agora vocês têm o poder do conhecimento adquirido durante toda essa semana para entender qual é o caminho que vai te levar para onde você quer. Que é basicamente você olhar para seu relatório de performance e dizer: o seu retorno está maior que o risco em X% de vezes. Se isso estiver acontecendo, o caminho está correto. Eu vou liberar o primeiro lote para você, eu vou liberar o segundo, eu vou liberar o terceiro, eu vou liberar o quarto, o 50º, o 100º lote. É o meu maior desejo. E eu sei que é o de vocês também. Então, a gente vai transcorrer aqui em alguns conceitos que eu gosto de frisar que não são opiniões do Davi ou da Conect. As coisas são como elas são. Então, qual que é a postura correta do trader profissional? É a primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é comparar o seu planejamento com a sua execução. Você precisa ser honesto consigo mesmo para dizer, cara, eu estou planejando isso e eu estou executando. Tá igual? Eu vou te ajudar a fazer isso, né? O seu planejamento é o seu setup, o seu sistema de trade. Se você construiu aquilo corretamente,
você vai estar fazendo uma razão, pelo menos dando um relatório baseado nos conceitos que vocês aprenderam essa semana, certo? E aí depois você vai para seu relatório e confirma que aquela razão 2 está lá. Isso quer dizer que o planejado bateu com o executado. E nesse momento em que você fez esse confronto entre o que você planejou e executou, você revisou o que você está fazendo. E você precisa ser humilde o suficiente para olhar para seu relatório e dizer: estou no caminho certo, vamos em frente. Ou então, preciso fazer um ajuste. Davi, o que eu posso fazer para me tornar um trader melhor? Lembre-se, não há término de relacionamento na Connect. Vocês só irão sair daqui, traders profissionais. Aliás, só tem duas saídas aqui. Ou você sai como um trader profissional daqui, ou você desiste e vai procurar outra alternativa. Eu não vou desclassificar você. Nunca. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício, então, certo? Que é trazer esse pragmatismo para dentro da nossa realidade, certo? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente. Me permitam apenas abrir aqui as coisas que eu não tinha aberto. Muito bem. Então, Davi, esse trader, né, que normalmente conversa comigo, não, porque eu opero dólar e eu faço operação de scalping e pererê, tarará, e eu uso o Fibonacci também para ver os alvos, enfim. Então, como sempre, vocês já entenderam na Connect que a técnica é uma coisa secundária, certo? Beleza, amigão? Vamos ver como é que você está executando isso aí. Você fez 72 trades, acertou 25% de acerto e tem um risco-retorno de 3,70. Excelente. Meus parabéns, garoto. Vamos fazer o seguinte? Está operando quantos lotes? 2 lotes. Vamos já para o terceiro. Topa? Topo. Vamos nessa. Esse operador aqui, esse trader aqui, tem que crescer. Esse cara aqui merece mais lote. Está estopando R$ 95 na média, ganhando 350. Teve uma operação perdedora de 600 pontos aqui, mas quando ganhou, ganhou 1.130. Missão cumprida. Então, esse operador, com esse nível de trades, eu não estou falando de 2 ou 3 trades, estou falando de 72 trades, certo? Com esse percentual e com essa razão, vai sair da fase 1 e vai para a fase 2. Já já a gente vai conversar sobre essas fases, né, dentro do trader da Connect, certo? Ele tem que, né, um outro caso muito interessante que acontece desses traders que eu acompanho é o inverso, né? Eu falei desse trader que, né, tem casos de quase 2 anos para o trader entender que o que ele estava fazendo, apesar dele amar aquilo, não estava levando ele para lugar nenhum, né? Mas também tem o inverso. Tem o trader que está tão bem, tão redondo na evolução dele, que ele não sobe o lote. Aí, às vezes, ele fica 1 ano operando no lote 1, quando poderia ter saído do 1 e ter pelo menos ido para, sei lá, 5, 6, 7, 8 lotes. Isso a gente chama de custo de oportunidade, né? Ou seja, ele está apegado a um estado emocional que ele
ele talvez não ache que é merecedor de tudo aquilo, então ele fica no lote 1 ao invés de fazer a evolução acontecer. Isso também é muito comum, certo? Então, nem eu, nem você. O que vai dizer para onde nós vamos serão os seus números. O projeto, o processo é de trás para frente. A gente vai começar aqui no relatório e a gente volta para trás na sua técnica, na aplicação da gestão de risco, caso os números nos indiquem que algo esteja faltando. Então, nós estamos na última aula da trilha. Na semana que vem, vocês vão começar a prática na sala de trades. Trade é uma atividade empírica. O que vocês vão precisar fazer? Executar conforme o plano que vocês aprenderam essa semana. Essa execução acontecendo, vocês vão galgando patamares maiores dentro da empresa, como é em qualquer lugar do mundo. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Todos vocês hoje estão numa fase que eu chamo de trainee. Que fase é essa? A absorção dos conceitos aprendidos e a aplicação desses conceitos. E aqui tem uma saída importante, que é: esses conceitos aprendidos se transformarão num relatório como esse? Nós estamos nessa fase com vocês. Vocês estão no último dia da aula teórica e na semana que vem vocês começam a parte da execução. Essa execução será o termômetro principal para a gente determinar se vocês irão para a fase júnior, que é efetivamente começar a operar as nossas contas reais. Quando isso vai acontecer, Davi? Qual é o prazo? Qual é o... Tem que fazer quantos treinos? Não existe prazo. Tem operadoras que conseguem fazer isso daqui na primeira semana. E na semana seguinte, já está ali participando ali da nossa, do que eu chamo da montagem dos times operacionais, né? Tem operadores que levam um pouco mais de tempo. Tem pessoas que são iniciantes na bolsa e vão levar alguns meses para chegar lá. Esse prazo será determinado, na verdade, por cada um de vocês, certo? Depois, nós vamos para a fase pleno. Depois, nós vamos para a fase sênior. Depois, nós vamos para a fase especialista. O que difere esses 4 níveis, né? 2, 3, 5 níveis, né? O tempo do operador dentro da Connect. Se você aplicar todos os conceitos aprendidos nessa semana e sustentar isso por um período de tempo, você vai mudar da fase 1 para a fase 2. Quando você chegar na fase 2 e conseguir sustentar isso por um período de tempo X, você vai sair da fase 2 e vai sair da fase 3. E assim sucessivamente. Na fase 1, você vai começar com os lotes iniciais, 1, 2 contratos. Na fase 2, né? Essa fase 1 e 2, lotes iniciais. E esse lote vai subindo à medida que você vai mudando de fase. Por que a gente criou essa segmentação? Porque cada momento tem uma abordagem diferente. Quando o operador sai do trainee para o júnior, o que significa para nós? Que os conceitos aprendidos foram absorvidos e que eles se transformaram em prática. Acredite,
Fazer isso daqui já te tira da média das pessoas físicas. Porque o maior, eu já fiz 1.000 entrevistas de trader, talvez até mais do que isso. O que eu mais encontro por aí? O que o trader diz não é o que ele fala. Então, quando isso acontece, eu quero você já tendo as primeiras experiências aqui dentro. A saída do júnior para o pleno, por exemplo, já não é tanto o quesito técnico de entender o David, ou de melhorar o seu sistema, ou de fazer. Não é mais isso. É muito mais a compreensão de que não operar também é operar, por exemplo. A compreensão de que aumentar o lote não é uma questão de saldo na conta. Aumentar o lote é uma questão de você estar ambientado com aquela fase, de você conseguir, digamos assim, sustentar aquele resultado. Certo? Porque como é que ocorre um processo de evolução? Você vai aprender inglês, por exemplo. Você está aqui. Aqui é zero inglês. É assim? Você vai sair daqui e aqui vai ser 100% falando inglês fluente. Não, não é assim. Um processo de evolução de aprendizado, ele ocorre por etapas. Ele ocorre camada a camada. Você vai passar um tempo naquele patamar para depois galgar novos patamares. O que difere um profissional júnior de um profissional sênior numa empresa, por exemplo? Basicamente, a variável é o tempo. E nós trouxemos esse conceito, que é largamente corporativo utilizado, para dentro da Conect. Não estou inventando nada, certo? Digamos assim. Então, a partir de agora, é esse ciclo que nós vamos fazer. Nós vamos, primeiro, terminar o processo de capacitação de vocês. Ou seja, nós passamos pela primeira fase do trainee, que era absorver esses conceitos teóricos que nós falamos, lembrando que o que são esses conceitos teóricos. Tá? Não vou falar cada um deles, mas assim, o conceito geral do que eu quis entregar. Eu não te ensinei a você fazer um setup, eu não te ensinei a operar um ativo específico, não é um treinamento de aprender a fazer trade. O que eu te ensinei essa semana, eu te provei por A mais B que existe uma única forma de, ao invés de você ganhar dinheiro hoje e devolver amanhã, você conseguir fechar um resultado de um mês como esse aqui, por exemplo. Só há uma forma de fazer isso, e foi o tema dessas 3, 4 aulas que a gente fez essa semana. Você chegou até aqui e agora a gente vai praticar e aplicar esses conceitos lá. Se você faz price action, se você opera fluxo, se você opera o Nasdaq, se você opera mini índice, mini dólar, eu não estou nem aí. O que eu quero é esses conceitos aqui sendo aplicados e que a gente analise isso de maneira pragmática para entender se você está no caminho correto ou não. Já já eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer esse cara crachá, né? Então, fase trainee da teoria concluída, vamos agora para a fase prática, para a gente fazer um checkzinho aqui nessa fase trainee. Como é que você sai da fase trainee e vai para júnior? A gente precisa que todo o conceito aprendido tenha sido absorvido pelo trader e que isso se reflita nesses dois numerozinhos mágicos aqui. Quando isso acontecer,
você migrará automaticamente de fase. Você vai entrar numa, numa condição onde não sou eu nem você que estamos dizendo que você está preparado. É a realidade que você está vivendo. Porque isso aqui, senhores e senhoritas ou senhoras, é a sua verdade. Pode dizer o que você me quiser. Acontece o contrário. Do operador dizer assim, não, Davi, apesar, eu fiz 25%, com razão 3%, mas eu não sei se foi sorte. Não, não, cara, né? Entenda, não foi sorte. Você merece capital para operar, você merece lote para trabalhar. Acontece bastante isso, inclusive, do operador, porque vocês viveram tanta maluquice por aí que quando vocês fazem o certo, vocês não acreditam que é mérito seu. É muito louco isso, mas às vezes acontece, certo? E aí eu tenho que fazer um processo de convencimento para que esse operador avance, certo? A saída do júnior para o pleno é basicamente a mesma coisa. Então, periodicamente, a gente vai tirar essa fotografia, comparar os conceitos aprendidos com o que você está executando, comparar os conceitos aprendidos com o que você está executando. Então, vocês vão rodar a primeira semana de trades. Terminou lá a primeira semana de trades, clica lá no link da mensagem do grupo, você vai cair aqui, ó. Começar a operar contas reais da Connect. Você pode fazer isso hoje? Não. A gente não tem ainda a certeza de que o que você aprendeu realmente será executado, não é isso? Então, é essa fase que você está. Executa em trades baseado nos fundamentos aprendidos. Pode ser simulador, conta real pequena, ficará a seu critério. Só não vai fazer com 50 lotes, botar a culpa em mim depois, beleza? Então, pequenininho ou simulador. Terminou isso, olhou lá como é que está, clica aqui, ó. Me manda essa mensagem aqui, ó. Eu vou te solicitar algumas informações e vou te devolver qual será a sua senioridade atual. Te classifiquei como júnior, você vai receber instruções específicas de como dali para frente vai funcionar. Poxa, fui mantido como trainee, vou rodar mais uma semana, eu vou te devolver um feedback sobre do que você precisa melhorar e você vai tentar de novo, over, over, over and over, de novo, de novo, de novo, até você mudar de fase. Não tem como dar errado. Já vou avisando. A única coisa que acontece aqui, vamos falar de dados reais agora. A única coisa que acontece aqui é você não ter dedicação e esforço suficiente, porque eu terei, para fazer esse processo da mudança de fase acontecer. Vocês devem estar vendo esse fenômeno acontecer. A gente, por exemplo, teve um dia absolutamente. Nós estamos na primeira semana do ano absolutamente fantástica, coroando todo esse trabalho que a gente vem fazendo, certo? E aí, eu tô ali no grupo, às vezes tirando uma dúvida de vocês, falando alguma coisa e vejo lá, fulano de tal saiu. Vocês viram isso também, não viram? O que é isso para mim? Esse cara estava aqui, como vocês, e não conseguiu ter esforço suficiente para conseguir vencer as etapas. E a única coisa que eu vou pedir para vocês é isso. Dediquem-se. Se esforcem.
Já tem operadores que fizeram essa mesma reunião comigo, talvez um texto diferente ali, porque eu faço ao vivo, então nunca será igual, né? Mas já tem operadores que estão aqui com vocês, que num espaço de 6 meses já são traders sêniores. Então, esse processo todo, ele é desenhado para termos a certeza, assim, qual é o grande diferencial nosso, certo? Inclusive, quero fazer essa provocação para vocês. Se quer operar, Davi, você falou que ia entrar, né, na Connect, que eu ia operar, e você inventou essas aulas aí, e agora está dizendo que a gente tem que ir para a sala. Cara, você quer operar semana que vem já? Tem alguém aí que se sente capaz, depois de tudo que vimos essa semana, levante a sua mão no Zoom, quem quer operar na semana que vem. Eu vou deixar você operar. Você quer? Você quer ganhar dinheiro, 3 dias de trade ganhar dinheiro? Eu deixo, cara. Você vai ganhar esse dinheiro e para mim tá tudo bem. Mas isso é o que tem por aí. Você rodar 3, 4, 5 dias, saca, 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 depois você vai quebrar essa conta, depois você vai lá e compra outro teste. Você quer voltar para isso aí, cara? Fica à vontade. Eu libero para você operar semana que vem. Não tem problema não. Agora, quer fazer um trabalho correto? Quer fazer essa trilha bonita, linda e maravilhosa de conseguir ir conquistando as coisas? Porque essa conquista, ela consegue, é como se fosse ganhar superpoderes, digamos assim, porque quando você passa pelo processo, absorve aquilo, vê aquilo executando, gente, essa é a melhor sensação do mundo. E aqui no trade, você ainda vai ter o benefício de ganhar dinheiro durante esse processo. Normalmente, em outras coisas da vida, o dinheiro vem muito depois, né? Uma faculdade é 5 anos depois, você faz um concurso, leva 2, 3, 4 anos depois. Para você ganhar uma promoção na empresa, leva 3, 4, 5 anos. Aqui eu estou dizendo que você vai fazer tudo isso correto, vai rodar semana que vem. Se tudo der certo, você já vai ser aprovado como júnior. Tem gente que no primeiro dia de trade na Connect já saca. Essa semana aconteceu, por exemplo. Aliás, essa semana aconteceu algo que eu não me lembro de ter acontecido. Todos os dias que o operador operou, ele sacou. E é um operador que tem, sei lá, 2 meses com a gente. Então, entenda que o que provavelmente alguns de vocês, eu espero que não, mas se tiver esse sentimento, não, vai demorar muito. Demorar muito, gente. 2 semanas, 3 semanas, um mês que seja. Isso não é nada. Em comparação ao que eu desejo e a comparação ao potencial do que nós podemos fazer aqui, isso não é nada, absolutamente nada. Beleza? Então, ó, próxima fase, colocar conceitos em práticas na sala de trades. Então, a partir de agora, agendar eventos ao vivo, agendar sala de trades. É o próximo passo de vocês. No seu simulador da sua plataforma, se você não gosta de simulador, com um contrato na sua conta real, certo? Tem um cara muito legal aí que tem um negócio de conta safe, que eu vi vocês falando lá, que pode ser também. Pode ser uma outra mesa que vocês tenham comprado. Eu só quero ver aquela cara daquele bichão lá, desse bichão aqui. Pode ser aonde for, certo? Da onde é, para mim, não tem importância, certo? Então, o compartilhamento está pausado. Vamos ver se ele volta. Não voltou.
Tela 1. Pronto, agora voltou. Então, o próximo passo de vocês, deixa eu mandar esse link aqui para vocês para facilitar. Vou mandar aqui no chat. Cadê o chat? Chat. Clica aqui, ó, agendar sala de trades. Rodou, vocês vão começar ali na segunda-feira com a gente, hoje é sexta. Rodou, tem uma quantidade de trades que está bacana. Cara, deixa eu ver se eu já consigo avançar. Vem aqui e clica. Começar a operar contra reais da Connect. Eu vou te atender lá no WhatsApp e vou te classificar entre aquelas senioridades que eu apresentei para vocês. Trainee, júnior, pleno, sênior, especialista. Classifiquei você. Você vai receber instruções específicas referente àquela senioridade. Sou trainee, continuei trainee. Vai continuar operando na nossa sala, tirando suas dúvidas, agindo proativamente na sala, perguntando, mandando um WhatsApp para mim, marcando reunião comigo, revendo as aulas. Tem muita gente que faz isso, seja no YouTube, seja ao vivo, até a gente fazer acontecer juntos. Subir de nível. Já estou operando. Porra, eu estou querendo botar mais lote nesse negócio aqui. Deixa eu ver se o Davi já libera mais lote para mim. Já clica aqui, ó. Já quero, já opero e quero subir de nível. Clicou aqui, nós vamos fazer esse cara crachar novamente. Se tudo der certo, você vai para o próximo nível. E assim sucessivamente. E nesse meio tempo, muita interação na sala de trades, muita pergunta, muita orientação da minha parte, seja no WhatsApp, seja nos eventos ao vivo, seja na sala de trades. Fiquem à vontade, certo? Um último aviso. Eu sei que ainda eu não estou legal. Poxa, mas eu gostaria de ter uma orientação mais específica do Davi. Você vai clicar no sistema de agendamentos e vai marcar esse encontro aqui comigo, ó, chamado revisão de performance. Eu vou olhar para seu relatório, você vai estar ali comigo, e eu vou falar, cara, está faltando isso, isso e isso. Faça isso na semana que vem, que com certeza a gente vai conseguir subir você de nível. Ou então, o contrário, né? Eu falo, cara, compartilha o relatório aí comigo. Aí você compartilha e fala, ô, Rafael, você já está mais do que pronto, cara. Tá esperando o quê? Ô, Talismar, pelo amor de Deus, cara. Tá moscando aí. Vem. Cara, eu quero liberar você, cara. Acontece também, tá? Porque tem essa coisa, porque assim, o trade tem esse quesito, como ele é mal visto no Brasil e como ele é. Não existe trabalhos como esse de capacitação do trader em larga escala ainda. Tem sempre essa desconfiança, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso vai dar certo mesmo? E quantos agoras vais, né? Vocês já devem ter vivido, não é isso? Agora vai, né? Agora vai. Pronto. Esse encontro visa trazer você para uma realidade, para sair fora desse agora vai. Ou seja, eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para que você consiga mudar de nível aqui na empresa. Então, recapitulando a ordem, agendamento da sala de trades, executa o que você aprendeu, tira a primeira fotografia de se você já está apto a começar a operar, clicando aqui, não está se sentindo seguro, está querendo entender o que precisa fazer especificamente, quer receber uma orientação a mais, além da sala de trades, da interação do WhatsApp, clica em revisão de performance. Em qualquer tempo, em qualquer período, em qualquer momento, sem prazo definido, porque nós somos pessoas diferentes.
Vocês vão determinar isso. O que não pode é pular etapas. Agora vocês vão viver a prática. Depois disso, já quero operar direto. Vem aqui e já faz a checagem. Liberou, você vai receber as instruções e vamos embora. Beleza? Terminamos. Gostou do vídeo? Então aproveite e faça o Triple C. Curta, comente e compartilhe.